Gente, o mundo da aviação, ele é muito particular em vários aspectos, né? A pessoa que tá ali dentro, o tripulante, a rotina é não ter rotina, ele tem que fazer exames médicos sempre, ele é responsável pela vida de centenas de pessoas que estão ali atrás, dependendo dele. E cuidar da saúde psicológica é tão importante quanto da física em si. Então hoje nós viemos aqui conversar com 2 psicólogos que tratam de muita gente na aviação. Isso é muito importante porque eles realmente sabem o que se passam com os tripulantes. Então hoje a gente vai bater um papo com o Luiz Maurício e a Graziela. Oi, pessoal. Oi. Tudo bem? O que tem de diferente de um cliente que é tripulante, um aeronauta, para as pessoas com um emprego normal? Tem alguma particularidade? As pessoas normais conseguem marcar certinho, aparecer toda semana, aquele horário, né? De vez em quando, alguma mudança, mas normalmente tem uma agenda fixa. O tripulante não. Então a gente tem que ter essa dinâmica, né, de poder trocar, poder atender quando ele... às vezes é só na primeira semana do mês, às vezes é só na última, e aquelas 2 ali no meio do mês, como que a gente faz? Atende por Skype, por WhatsApp vídeo, enquanto ele está no pernoite, que não pode vir a São Paulo. Quanto tempo vocês trabalham com tripulantes? Eu especificamente trabalho há 30 anos com tripulantes. Né? Então, são... Gente, ele sabe mais de tripulante do que eu mesma. Uma das questões de queixa, já que estamos falando de aviação, né? Uma das questões mais comuns tem sido o problema de fadiga na aviação. Né? Mais do que antes, ou não? Sim, eu diria que de uns 8 anos para cá, a questão da fadiga ela tem se intensificado em função das escalas como elas são feitas, né? E por fadiga, é bom que se diga, nós entendemos fadiga, do ponto de vista científico, como um problema resultante da quebra do ciclo circadiano. O ciclo circadiano implica o modo como o nosso corpo funciona ao longo de 24 horas, né? E a gente sabe que a quebra desse ciclo, naquele período que o organismo deveria estar dormindo, na madrugada, principalmente ali por 1h da manhã até 6h30 da manhã, é um dos períodos críticos onde há uma série de trocas metabólicas, hormonais, e o sono é super importante para a fixação das memórias, etc. E isso traz efeitos muito sérios para o organismo do aeronauta quando há uma sequência de madrugadas onde o sono dele ele é atrapalhado, ou ele não é efetivo para esse processo de descanso do nosso corpo. Né? Isso é tão importante que agora foi aprovada a nova legislação e incluíram inclusive uma pesquisa de fadiga, né? Isso. E que ninguém sabe ao certo como vai ser, mas já foi uma conquista muito grande, né? Isso. Eu recebo muitos pacientes que muitas vezes não distinguem corretamente os efeitos do estresse dos efeitos da fadiga, porque eles são distintos. O sujeito estressado pode ter o sono atrapalhado, né, e consequentemente ter fadiga. Né? Mas a fadiga normalmente ela vai implicar em uma deficiência ou um mau resultado cognitivo. Né? Então é a atenção, a falta de concentração, consciência situacional do sujeito fica muito atrapalhada porque o organismo precisa descansar. Né? No estresse, a pessoa sob estresse muitas vezes ela está com um excesso de adrenalina no corpo e isso não vai necessariamente, a atenção dela não vai ser tão atrapalhada. O risco à aviação da fadiga é muito maior. Existe um afastamento por fadiga? Há pessoas que vão precisar ser afastadas para poder reencontrar um equilíbrio do seu sono.
é um afastamento mais orgânico do que psicológico, porque o sono aí nós estamos falando de condições orgânicas mesmo, que de restabelecimento do cérebro. O que o psicólogo pode sugerir é que ele tenha uma escala de voo que propicie um restabelecimento, em inglês se chama de um recovery, né, desse sono, certo? Uma escala que não tenha tantas madrugadas. Isso você pode solicitar para a empresa? Isso a gente pode sugerir à empresa ou ao fator humano na empresa para que a escala de voo propicie, né? O programa de prevenção de fadiga, ele deveria ser tal que providenciasse, então, a pessoa voou toda noite, né? Ela tem um pouco mais de descanso, sim. certo? Para recuperar. Para recuperar, essa é a ideia. É tão importante cuidar das pessoas que trabalham a bordo quanto cuidam da máquina, né? Porque a gente sabe que hoje em dia a manutenção é super boa. 2017 foi o ano mais seguro da aviação. Então, acho que vocês realmente são os responsáveis também por ajudar essa área, né? Que é tão desconhecida pra gente, que a gente sente, né, no dia a dia, o físico mesmo. Mas eles conseguem explicar isso realmente, o porquê isso acontece. A Grazi estava até falando de uma outra coisa comum para os tripulantes, que é uma dificuldade de relacionamento, né? Sim, essa é uma das queixas também. Tanto relacionamentos afetivos, quanto relacionamento com a família, com os amigos, de nunca estar em casa, né? Às vezes reclamam de estarem sozinhos, de não conseguir se conectar com os amigos, por mais que hoje tem as redes sociais, enfim. Porque o tripulante, ele tem que se fazer presente, né? O amigo vai ligar uma vez, uma sexta-feira, hoje eu não posso, eu tô fora. Na outra semana, e aí? Também não tô. Na terceira já não liga mais, nem liga para ele, que deve estar viajando. E de repente a pessoa está em casa esperando um convite. Então ele tem que se fazer presente, ele tem que correr atrás, ele tem que sempre estar nesse movimento. Vai perder muitos amigos. Sim, né? Naturalmente. Nesse convívio com a família, ajustes, né? Às vezes as festas não são comemoradas nas datas. O tripulante não fica pegado à data, né? Eu e meu marido. É aquela coisa assim, comemora o Natal dia 20 de dezembro, ceia de Natal lindo, todo mundo, porque dia 24, 25 não vai estar fora, né? Exatamente. Então é um ajuste que tem que ter esse movimento com a família, com os amigos, tudo mais. E os relacionamentos afetivos também ficam bem abalados em relação a isso. No começo, quando a gente entra, tudo é oba-oba, né? Ai, que legal, consegui o emprego dos meus sonhos, que legal, tô indo pra Bahia, que legal, tô indo pra Fortaleza. Só que com o passar do tempo, essas coisas, os defeitos da profissão começam a se fazer cada vez mais presente e pesar um pouquinho mais, né? Às vezes não integra aquele momento do pernoite à vida, né? Como se a vida só acontecesse enquanto estivesse em casa, na base. Então aí ele acumula tarefas para na folga. Aí nem aproveita a folga, porque corre desesperado para ir no banco, para resolver problema disso, vai não sei aonde. E o pernoite, né? Algumas coisas podem ser feitas no pernoite, integrar o pernoite. Eu tô em Salvador, ok, posso ir no banco em Salvador, eu posso fazer alguma coisa aqui, uma coisa ali, e não acumular. E a folga ser uma folga com a família, poder curtir, poder realmente descansar, dormir. Né? Aí o tripulante junta tudo, ele só vê a folga. E o pernoite parece que ele tá fora do ar, ele tá em outro planeta. Ela sabe exatamente, até parece que ela já foi mesmo aeronauta. Ela sabe exatamente como é. Tá vendo porque é importante você procurar alguém que tem uma experiência realmente na sua área? Ela tá falando aqui, pra mim é como se eu estivesse conversando com uma comissária aqui, porque sabe tudo, é muito bacana isso. Sabe uma coisa interessante também que eu escuto e acho complicado dos tripulantes, essas pessoas que vêm para a aviação e vêm de uma cidade pequena para uma cidade grande como São Paulo e ter que se adaptar, né, a uma nova vida aqui, às vezes dividindo apartamento com outras tantas pessoas ou né? Então vai ter que dividir o seu espaço. Antes tinha o seu espaço sozinho, o seu quarto, etc. E agora vai ter que dividir com uma coletividade. Né? Isso gera crises de adaptação. O tripulante voa
com pessoas muito estranhas, né? Assim, tempo todo. É difícil formar grupo, com o tempo vai formar, mas numa volatilidade, né? Sem raiz, assim, né? A pessoa se adapta um tanto mais fácil quanto mais, né, liquidez ela tiver, né? Então essa ideia de, para quem tem uma ideia de fixação, que precisa isso para seus valores pessoais, para sua personalidade, né, até mesmo eu digo do cheiro, né, do seu quarto, do travesseiro, etc. A aviação é um desafio muito grande, né, e ela mexe com a personalidade das pessoas e isso provoca efeitos psicológicos muito sérios às vezes, né, que a pessoa não sabe. E isso vai dando estresse. Mas eu queria também falar um pouquinho de pessoas, de aspectos de pessoas que eu tenho atendido que estão no final da aviação. Os tripulantes mais antigos, eles antigamente tinha todo um processo de mais tranquilo, me parecia, de passagem para a etapa de aposentar, etc., né? Hoje isso já não acontece tão fácil, né? Então tem muitas pessoas que estão alongando o seu tempo na aviação, né? Ficando com bastante mais do que 60 anos de idade, né? Em termos financeiros, né? Porque, enfim, a aposentadoria não vai ser suficiente, né? A aposentadoria normal dos tripulantes, e por outras razões específicas também de cada caso, né? Assim, eles ficam preocupados a partir de uma determinada etapa da vida deles que eles vão ter necessariamente parar e as condições para parar não são as melhores no Brasil todo. Eu repito, não é só uma questão que atinge apenas o público da aviação, né? Como um tripulante consegue identificar que chegou a hora de ter uma ajuda psicológica? Existe uma diferença bastante grande entre esse aspecto de vir procurar ajuda entre os tripulantes técnicos e os comerciais. Eu noto que os pilotos eles são muito mais resistentes a buscar ajuda, né? Do que os tripulantes comerciais. O aviador ele tem um perfil psicológico ele tem que ser resistente, né? Resiliente. O ofício do aviador exige isso. Isso faz uma diferença bastante grande, né? Você tratar no início um problema, seja a esfera que for, conjugal, afetiva, relacional, ou de luto, ou de medo, ou o que quer que seja, né? E do que você tratar ela quando ela já está avançada, já se tornou um problema, inclusive, de saúde física. Então eu diria assim que aos tripulantes técnicos, a minha experiência mostra que eles procuram hoje muito mais, né, do que muitos anos atrás, mas eles procuram quando irrompe, né? O problema foi acima das capacidades, né? Mas não é que o problema não estivesse já acontecendo um certo período, já estava acontecendo, né? E ele veio suportando aquilo, ele veio tolerando, suportando, né? Por isso que eu digo, a resiliência nesse aspecto, que é boa e importante lá para o ofício do piloto, nesse aspecto ela não é tão legal. Eu sei que o aviador é um sujeito que ele tem que ter um grau de responsabilidade muito grande, ele tem que decolar e tem que fazer aquele avião pousar, né? Então ele tem que lidar com aquela máquina, né? Tem que lidar com seus medos, seus receios, suas limitações, né? Sendo responsável pela vida das muitas pessoas. Vezes 200 pessoas ali, isso não é pouca coisa. Então o tripulante ele tem que se sentir um pouco super-herói, né? Mas um pouco, né? E fora do cockpit, eu sempre escutei assim, dentro do cockpit eu esqueço, doutor, todas as coisas, né? E eu sempre disse, olha, que bom que se você conseguir fazer isso é ótimo, né? Eu às vezes acho que não consegue, mas, né? Eles me dizem que sim, né? Eu já tenho muitos dados ao longo de 30 anos que me demonstraram que não é bem assim. Não, tem várias coisas, né? Por exemplo, quando meu pai morreu, eu tava voando, eu era comissária. E você recebe 2 dias de afastamento.
Então, assim, tem gente que é extremamente apegada ao pai e mãe. Imagina, 2 dias não são suficientes pra você viver aquele luto, né? Pra você se recuperar e ter que voar. E o tripulante, o comissário também vai ter que lidar com outras pessoas, super cortês ali com outras pessoas, sendo que ele tá ainda num processo de luto. Nós tivemos um acidente muito traumático, que foi o da Germanwings. Tem o que isso daí? Uns 3 anos por aí? E por que foi muito traumático? Não foi uma falha da aeronave, não foi uma falha técnica. Foi o copiloto, quando o comandante saiu, ele trancou o comandante para fora da cabine. E ele estava no estado de depressão muito sério. Ele jogou a aeronave para baixo, matou todo mundo. Então eu gostaria que vocês falassem um pouquinho sobre esse caso. O que poderia ter sido feito? Se tivesse alguma coisa diferente para poder ter sido evitado esse acidente. Porque ele procurou ajuda psicológica, eu sei que inclusive ele tinha um afastamento para aquele dia, só que ele não apresentou para a empresa, né? O Airbus A320 decolou de Barcelona às 10 da manhã com 144 passageiros e 6 tripulantes com destino a Düsseldorf. Atravessou o Mediterrâneo e atingiu a altitude de cruzeiro de 11.500 metros às 10h27. Às 10h30, sobre Bandol, o Centro Aéreo de Aix-en-Provence assumiu o controle. O controle aéreo ordena que o piloto mantenha a altitude e retome o contato mais tarde. O piloto confirma. Segundo o registro telefônico, o comandante de bordo saiu da cabine, deixando o copiloto Andreas Lubitz no comando. Às 10h31, o avião começa a descer sem autorização. Às 10h33, a velocidade do avião e de descida aumenta, nesse momento em controle manual. Entre 10h34 e 10h40, são registrados 4 sinais sonoros de pedido de acesso à cabine, 11 vezes golpes na porta e vozes distantes pedindo para abrir a porta. A partir de 10h30, o Centro de Controle de Marsella faz 11 chamados e a Defesa Aérea faz 3, todos sem resposta. Às 10h40, o alarme sonoro Terra Pull-Up, de proximidade do solo, é ativado e permanece até o fim do voo. Às 10h41, o gravador de voz da cabine para. A queda da aeronave durou 10 minutos e o avião caiu em plena montanha. Ali sim, ele estava com problemas psíquicos, já tinha, né, todo um histórico, um quadro, e não foi levado a sério. Não é só uma avaliação, uma vez e outra, é uma questão do próprio tripulante ter essa consciência, né? A empresa ser sensível a isso, porque isso pode aparecer às vezes num treinamento, né, que ele tem um desempenho baixo, mas poxa, tem um histórico de um tripulante que tem um bom desempenho, de repente ele tem um péssimo desempenho. O que aconteceu? Deve estar acontecendo alguma outra coisa aí. Até o serviço médico levanta essa questão. Nossa, várias dispensas médicas pelo mesmo problema seguido. Vamos acompanhar de perto. O que está acontecendo? É problema de escala? Acompanhar de perto. Só faz madrugada e volta da madrugada, fica doente. Aí outra madrugada, fica doente. Tem algum problema aí? Esse acidente, essa situação, ela levantou discussões no mundo inteiro sobre o papel da saúde mental e como é que ela é avaliada ou é acompanhada, né? E algumas conclusões através da ICAO e IATA, que eu li alguns documentos, né, trouxeram algumas sugestões a serem feitas, e acredito mesmo que esse trabalho que o sindicato no Brasil aqui dos aeronautas está desenvolvendo venha ao encontro disso, de providenciar o atendimento psicológico para os aeronautas, né? Mas o que a Graziela falou é tão mais importante, que é, digamos assim, no grupo de voo ele ter um acompanhamento além daquela medicina laboral, né? Nesse caso do piloto alemão, ele vinha com um acompanhamento médico privado, né? Mas por questões éticas, o médico não informou, não passou para a empresa, né? E isso é algo que ocorre no Brasil também. Assim como cada paciente vai procurar, muitas vezes as pessoas estão tomando medicações psiquiátricas, remédios que são passados por psiquiatras ou não psiquiatras, que são remédios psiquiátricos fortes, e vão continuar voando, né? Certo? A despeito de não poderem, porque o remédio que ele está tomando não combina com o voo. Na aviação tudo é segurança, tudo é pensado na segurança.
O que exatamente as empresas poderiam fazer para melhorar esse lado da saúde psicológica dos tripulantes hoje em dia? Estabelecer um vínculo com o grupo de voo, por dentro mesmo, um psicólogo que represente fatores humanos dentro da empresa, né? Acessar esse grupo diretamente ou indiretamente, né? E providenciar a eles os aspectos de conhecimento do que são os fatores humanos, especificamente psicológicos, que intervêm na bom andamento, bom equilíbrio da pessoa. Tocar nesse assunto. Tocar nesse assunto, né? Falar sobre fadiga, estresse, sobre neurose, sobre psicose, sobre essas irrupções, sobre as crises normais da vida de uma pessoa, né? Que ela casa, muitas vezes ela pode ter conflitos sociais, como foi falado aqui. Enfim, trabalhar junto à chefia, a sensibilidade das chefias para esse assunto. Tem que ter essas sensibilidades e avaliar, junto com o pessoal do safety, o risco para esse tripulante estar voando, né? Isso tem que ser, isso é muito variável. Qual é o risco, né, dele estar voando, para poder às vezes chegar a um ponto limite de dizer não, você não vai voar. E para quem assistiu esse vídeo, se identificou e quer vir aqui bater um papo com eles, passa por favor o endereço e o telefone de vocês. A clínica fica na Rua Demóstenes, 1045, no Campo Belo, em São Paulo. O telefone daqui é 5096-2222. O nosso site é www.blumentritt.com.br. A gente se sente muito honrado dessa entrevista aqui com vocês, né? Então, obrigada por assistirem até o final. Se vocês precisarem se identificarem, por favor, entre em contato com eles. Tenho certeza que vão ser super bem atendidos. E se você tiver alguma pergunta, deixa aí embaixo nos comentários pra gente. Quem sabe rola mais um vídeo só baseado nas perguntas deles, né? Claro, estamos à disposição. Um beijo e até a próxima. Tchau. Tchau.